Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Não confundas, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos 10, 11. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega diante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo tende a redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentido rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objetivo centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzir-os pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-te de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Muita paz a todos. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, falando um pouco da ansiedade, porque, como a gente viu, a espiritualidade inferior, ela trabalha essa influência coletiva para gerar justamente esse medo, esse temor, o pânico entre as criaturas. E é a respeito desse medo, desse temor, que a gente fez uma revisão sobre a ansiedade. Porque tudo se inicia quando o medo fisiológico ele entra no caminho da patologia. O medo ele é algo benéfico, porque faz parte daquele anseio que a gente tem para vencer dificuldades. Esse medo fisiológico ele é um temor proporcionado, compreensível diante de uma causa objetiva, em que eu me sinto estimulado para ir lá e superar a dificuldade. Você sente engajamento, você se motiva, a motivação, entende, é algo interior da criatura. Você sente isso em você, essa motivação de ir lá e superar. Então você sente medo, por exemplo, de você vai fazer uma prova, você estuda, se capacita, você chega na hora da prova, você sente o impacto emocional, mas isso não te impede de não fazer. Você vai lá e vence. O medo patológico é diferente. É aquele temor que já é desproporcionado, embora ele seja coerente, compreensível diante de uma causa objetiva, mas que te bloqueia, te impede a fazer. Um exemplo bem palpável de um medo patológico é aquela pessoa que diz, vai fazer a prova, chega lá e deu branco. Ah, eu deu branco, subiu tudo. Não fiz nada. Aí depois que eu saí da prova, que eu vi, eu sabia de tudo, mas na hora eu não fiz nada. Isso é um medo doentio, isso é um medo patológico. E esse medo patológico, você não se iluda que a espiritualidade inferior ela trabalha isso para que você seja vencido nas suas possibilidades e propósitos que você tem na vida de vencer essas dificuldades. Então eu trouxe para vocês um trabalho mais atual que eu vi, eu consegui. Esse encontro interno que foi feito depois do Covid, em que ele revela que no Brasil 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico médico de distúrbio ansiedade. Mas 26,8%. Mais de um quarto brasileiro. A maior parte da população, 31,5%, é composta por jovens de idade de 18 a 24 anos. Não são pessoas que estão terminando de estruturar a sua personalidade. Sabe? Agora você imagine, porque quase que um terço dos jovens produtivos que vão comandar o nosso país no futuro. Um terço com distúrbio de ansiedade. O que é que vai ser desse país? O que é que a gente vai esperar disso? Para essas criancinhas que estão nascendo agora, qual o futuro que elas vão ter? Qual o modelo de vida que elas estão tendo dentro de casa? Porque
isso vai ser imperioso na educação das criaturas. A gente já viu que a educação moral, você tem só 3 maneiras de você ter. É a educação familiar, é a filosófica e a religiosa. Você não tem outra coisa. E que a principal de todas elas começa na família, que é quando a criança é pequena, que está começando a ter o seu desenvolvimento. O que é que vai ser dessas crianças se praticamente 1/3 dos lares delas vão estar com pessoas com distúrbio de ansiedade, gerando limitações para elas e limitações também na educação dessas crianças. Mas a coisa é mais grave. A verdade da ansiedade são mais altas nas regiões centro-oeste, 32%. E mulheres que chegam a 34%. É muita coisa. É muita coisa. E diga-se de passagem, hoje em dia, paciente que tem esse grau de distúrbio de ansiedade e insegurança, o que eu acho pior, não é você ser submetida à influência, que você poderia ter vencido isso, se tivesse um pouco de educação e de princípio, para não ir atrás de meios da mídia que vão te levar a essa insegurança. Você tem que saber ser seletivo na vida. Você tem que saber escolher as coisas na vida. Então, você vê se determinado setor da mídia está abusando disso, gerando algo que vai terminar levando a situações conflituosas para gerar medo, você tem que ter o bom senso de dizer: isso aí eu não quero para mim. E não você ser uma Maria vai com as outras, mas todo mundo vê, todo mundo assiste esse programa, todo mundo comenta esse programa, na minha sala comenta, na minha profissão o pessoal fala, dane-se se fala. Você é construtor de si mesmo, você tem que fazer suas escolhas. Você manda em você, não são os outros. Então, se a coisa presta, ótimo, fique do lado. Se a coisa não presta, diga não. Seja o teu sim, sim, o teu não, não. A coisa é simples desse jeito. O resto é só a ilusão que a pessoa está criando. Sabe? Então a gente tem que saber ser bastante seletivo. Jesus foi sendo extremamente seletivo. Falava para multidões, depois não tanto mais reservado, falava para os 70, depois mais reservado ainda para 12. Quando a coisa complicava eram 3, e na hora que vamos ver só sou eu mesmo, não sobrou mais ninguém. É desse jeito. Entende? Por que é que na vida da gente a gente vai querer ser diferente? Então, é isso que está. Isso é uma representação atual do nosso país. Mas o que eu estava falando, que é mais doentio ainda, é que essas pessoas, você vê que a maioria são pessoas jovens, em regiões do centro-oeste, e que vão atrás de solução para os seus problemas. E o que é mais impressionante no ser humano é isso, sabe? Que ele quer que os problemas dele sejam resolvidos pelos outros. E ele quer que as satisfações dele sejam realizadas por eles mesmos, para que eles sintam o gosto e o prazer de realizar seus desejos. O que eu quero dizer com isso é que, para você cuidar da saúde, ninguém quer gastar dinheiro. Ninguém quer gastar. Nem para comprar remédio, que é remédio de graça. Mas para comprar perfume, para comprar objetos de beleza, para comprar roupas de grifes, para comprar coisas que satisfazem o desejo, isso não tem limite. Entende? Mas se você gastar R$30 para comprar um remédio, é um absurdo. É muito caro. O governo tem que dar. Então ele quer ter saúde, mas não quer pagar o preço para quem tenha saúde. Mas ele quer ter saúde não porque ele é bom ter saúde. Ele quer ter saúde para ir atrás de seus desejos e realizar os seus abusos. Aí ele quer ter saúde. Aí quando os abusos batem na porta, ou quando a imprudência acontece, de ter se deixado levar por movimentos esses que geram medo e ansiedade, aí eles querem uma solução simples. E nessa solução simples ele bate qualquer posto de saúde e tem remédios, beijos de azedinho dado de graça.
de roldão, sem nenhum controle de qualidade, sem nenhum critério de avaliação sobre aquela criatura. Porque eles nem examinam direito. É isso, é isso. Ah, eu quero clonazepam porque minha vizinha toma e está bem, está dormindo, está ótimo, está anestesiado. E vão se dando benzodiazepínico para os outros. É um absurdo a quantidade de uso e abuso de benzodiazepínico que tem no Brasil. E a coisa só cresce. E o pior é que as pessoas chegam depois extremamente complicadas, porque estavam bloqueando o efeito, não estavam corrigindo a causa do distúrbio de ansiedade. Se eu bloqueio o efeito e eu continuo usando da causa, logo aquele efeito que era bloqueado já não vai dar mais conta, porque a causa continuou bombardeando a pessoa. Então a pessoa não se corrige interiormente, continua na sua vida viciosa, continua fazendo coisas equivocadas, ainda por cima agora fica dependente de medicação, e depois que a coisa complica, e vai intensificando, porque você já viu, a gente já falou para vocês aqui, as doenças do ponto de vista psiquiátrico, elas não são categoriais, elas são dimensionais. Se hoje é um medo patológico, amanhã pode ser uma fobia. Se era fobia, amanhã pode ser um distúrbio de ansiedade generalizada. Se era só ansiedade generalizada, amanhã pode ser um quadro depressivo. Elas são dimensionais. Se você não trata a causa, a dimensão da doença vai se aprofundando. E a gravidade do quadro também vai se intensificando. Isso são as doenças psiquiátricas hoje em dia. Entende? Então o que é que acontece? As pessoas, nas suas mesmices, no seu simplismo, entende? Vão achando que estão fazendo certo, e quando a gente vê de uma hora para outra, o que acontece é isso. Nós somos o primeiro lugar do mundo em distúrbio de ansiedade. Temos essa taça, primeiro no mundo. Olha que coisa boa. E aí, o que é pior é que a gente não vê as pessoas fazendo um trabalho a respeito disso. Não vê as pessoas tentando alertar para que isso procure mudar. Mas a gente vê um monte de coisa errada e equivocada saindo nas mídias, que geram cada vez mais insegurança. Porque hoje em dia, se você perguntar ao brasileiro, você confia em que no seu país? Em que é que você confia no seu país? Alguém aqui vai me dizer em que é que confia no seu país? A gente não tem instituição que dê alguma representação para a nossa afetividade de que você pode ter uma segurança naquilo. Porque a gente está sem norte do ponto de vista humano. Não temos norte. Nenhum. Pode parar, analisar e dizer que você não tem. O norte que a gente está tendo são as pessoas que vão atrás de algo a mais, principalmente de Deus e da religiosidade, em busca de algo que venha dar um suporte emocional para eles. Porque do ponto de vista humano não existe suporte emocional. Então a tendência disso é se agravar cada vez mais. E outra coisa que também é muito triste, é que esse próprio trabalho que foi feito, e foi feito a respeito de muitas coisas do trabalho de investigação. Eu estou só esses dois aqui. E ele fala aqui no final, que 12,7% dos entrevistados relataram já ter recebido diagnóstico de depressão. Se você for ver aqui, é metade praticamente. Metade das pessoas. Então, é nesse mundo que a gente está mergulhando. É nesse mundo que a gente está convivendo. Nossas famílias não são diferentes das famílias dessas pessoas que foram entrevistadas. Vai em busca disso na tua casa, na tua família, e você vai encontrar pessoas que estão passando por essa situação. E é o que a gente sempre fala. Não adianta querer bloquear efeitos se você não corrige a causa.
É lógico que você tem que tratar o efeito para que a pessoa, diante de um ponto de equilíbrio mais harmônico, ela possa ter a condição de ir em busca dela mesma corrigir a causa. Porque entenda, as inseguranças que a gente tem, os anseios que a gente tem, os medos que eu tenho, são meus medos, não são medos dos outros. A minha ansiedade é minha ansiedade, não é a ansiedade da minha mulher nem do meu filho, não. É um problema meu, é da minha afetividade que precisa ser trabalhado. Então não tente querer projetar fora de você aquilo que é seu. Porque se você estiver fazendo isso, a gente chama isso de desculpismo. Eu estou querendo tirar a culpa de mim para botar do outro. Estou desculpando. E se você vive desculpando, você vai estar intensificando o seu problema. Porque você está fugindo da sua realidade. E é como eu estou te falando, se você não corrige a causa, o troço vai aumentar. Porque o problema mental ele é dimensional, entenda, depende de dimensões que você está vivendo. Então é isso aí que a gente tem. E esse trabalho foi divulgado, ele saiu até algumas televisão, essas coisas todas, e que ele faz uma apanhada mais abrangente. Então, 328 milhões de pessoas no mundo, ou seja, 4% da população global tem transtorno de ansiedade, mas apenas 1 em cada 4 pessoas afetadas recebe tratamento. E quando recebe tratamento, já viu como que é. 26,8% da população, 56 milhões de brasileiros sofrem de transtornos de ansiedade. Mulheres e jovens de 18 a 24 anos são os mais afetados. 11,5 bilhões de dólares foi o valor movimentado no mercado global de tratamento dos transtornos de ansiedade em 2024. Cifra que deve chegar a 15 bilhões e 900 em 2033. Isso quer dizer que a tendência disso é aumentar. Isso quer dizer que tem muita gente que está sofrendo sem se tratar. Aí eu te pergunto, será que uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, como a gente viu, os tipos aqui que a gente definiu, é uma pessoa que vai vencer no mundo? Será que é uma pessoa que vai conseguir construir aquilo que ele gostaria? Será que ele vai superar seus medos para ir em busca de realizar seus propósitos? Isso quer dizer que se tem uma que trata e 3 que não trata, tem 3 que não trata, que estão dentro de casa, frustrado, sofrendo e tem mais, influenciando os outros, da sua família e do meio que ele está vivendo. Então o que é que está acontecendo? Estamos tendo um monte de situações de pessoas desajustadas. Entre elas, a maioria desamparada. E que quando busca alguma coisa, essa alguma coisa que busca é incompleta. E muito pelo contrário, vai gerar mais complicação. Quer tomar remédio desde azepínico achando que está resolvendo uma coisa e não está resolvendo, está só piorando. Então que a gente tem um pouco dessa consciência, sabe? Porque a coisa funciona no cérebro hoje em dia de uma maneira que a gente tem um conhecimento muito bem aprofundado de como se processa esses transtornos de ansiedade, como se processa o medo no cérebro. E aí é um verdadeiro um contrassenso, sabe? Você vê uma situação prática devastadora, aí você vai estudar, vê uma situação científica maravilhosa sobre o estudo do assunto. E a gente às vezes fica se perguntando, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Entende? Porque se conhece tanto do sistema nervoso hoje em dia, entende? E uma coisa que é tão objetiva, tão lógica, e você vê as pessoas sofrendo como se não existisse nada daquilo. Então eu trouxe para vocês algumas coisas, na verdade eu trouxe só uma estrutura que a gente vai analisar, porque ela é muito falada do ponto de vista de neurociência, sabe? E essa estrutura é o que a gente chama de amígdala cerebral.
ela está na frente do umbus, na região da ponta do temporal nosso, o tamanho de uma ervilhazinha. Ela é composta de 9 núcleos. Cada um tem suas funções, mas eu vou trazer algumas funções básicas dela, bem superficial mesmo, para que vocês entendam uma coisa, sabe? Que uma coisa é você ter conhecimento, razão, cognição, memória, lembrar da coisa, do que você conheceu, daquilo que houve, do que fulano falou, do que aconteceu na tua vida passada, entende? E essa memória todo mundo sabe. Essa memória todo mundo precisa dela. Porque se você vai estudar para fazer uma prova, você precisa dela. Se você vai aprender como é que se faz um bolo dentro da sua casa, você precisa dela. Se você vai aprender como se lava as coisas dentro da sua casa, você precisa dela. Tudo que você fazer, você precisa de memória cognitiva. Tudo. Que representa uma aprendizagem, conhecimento científico. Todo mundo sabe. O problema é que nós temos também uma memória afetiva. Uma memória daquilo que eu sinto, não do que eu conheço, do que eu sinto. Tudo que eu sinto, emoções, sentimentos, humor, paixão, afetos, que é a minha afetividade, existem memórias dentro de mim a respeito disso. E uma coisa que você sente, quando você sentiu um medo, isso é uma memória disso aí. E a estrutura base, que funciona como verdadeiro relevo do sistema nervoso da gente, central da gente, é essa estrutura chamada de límbico central. Ela é uma estrutura crucial do sistema límbico, responsável pelo processamento de emoções, especialmente medo, e da regulação do comportamento social. E aqui você já vê uma coisa assustadora. Então ela é importante na emoção do medo e do comportamento social, uma coisa diretamente relacionada com como você vive em sociedade. Então é essa estrutura que vai estar mostrando parte do que você sente, do seu afeto e desse medo que eu estou te falando. Essa estrutura, ela tem uma estrutura de medo, porque ela é importantíssima diante de qualquer medo que você tenha, diante de qualquer afeto importante que você tenha, ela entra em ação. Porque esse medo precisa você estar alerta para que você não seja vencido. Então, se eu vejo de frente de mim ter um leão, ela vai entrar em ação. Ele vai me fazer correr, subir, fazer coisas que você jamais imaginaria que fizesse. Eu sou com medo, entende? Quando ela dispara, entende? Ela vai te proteger para tudo. E você não vai pensar. Se eu estou vendo um leão, eu vou pensar, o leão está assim, eu vou correr para cá, eu vou correr para lá, eu vou subir aqui. Se você parar para pensar, o leão já comeu. Ela é automática, ela vai fazer você agir, e você vai adiante. É ela que você está andando assim, às vezes, e você olha assim, quando era alguma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa que estava se aproximando, ou alguma sombra que você viu que você se assusta, ela está funcionando. A mente funciona, tudo que você sente, ela está alerta para te proteger, para te defender. Então, essa amígdala, muitas vezes, para ela agir, ela sequestra, não tem sequestro da amígdala, porque quando ela ocorre diante de uma emoção intensa, essa estrutura bloqueia temporariamente a razão, gerando uma reação impulsiva e exagerada diante do estímulo desencadeador para te defender. Você não vai pensar, mas você vai fazer. Porque a sua sobrevivência não. Isso faz parte da nossa ancestralidade. O nosso cachorro, quando está em casa, que está protegendo de qualquer coisa, é a amígdala dele que está funcionando. Qualquer animal que está em alerta, é a amígdala que funciona. O animal não tem razão, não tem cognição, ele tem afetividade. E é a amígdala dele que seleciona isso tudo. E a gente traz isso para o nosso mundo animal. Então a gente chama isso de sequestro da amígdala. Toda vez que você toma um susto,
Ela sequestra a tua razão, entende? Você vai fazer de tudo para sair daquele susto, para você se defender. Ela funciona desse jeito, para tudo na sua vida. Irmã, na criança é isso a partir de quando? Que idade? Desde que está na barriga da mãe, está se formando, o sistema nervoso deles já está funcionando. Eu te digo, tem trabalhos de Freud, chegou a filha de Freud. A filha de Freud fazia muita hipnose com regressão. E a filha dele tem uns trabalhos mostrando que nos quadros de fobias e de transtornos afetivos, ela conseguiu algumas curas e na vida intraútero, o trabalho dela com 3 meses de gestação, já teve trauma nas crianças que foi vencido pela hipnose. Então, e esses medos que foram trazidos foram todos vindo quando estava sendo gerado. E entenda, o espírito por si só, quando ele entra para reencarnar, você já leu no livro do Sergismundo, ele entra num grau de sonolência e vai adormecendo, perdendo as noções dele, até começar a ser fixado no óvulo que está sendo gerado, foi perguntado. Então, esses medos, esses afetos, eles são captados, entende? E são registrados e fica nessa estrutura. Se manifestam menos. Olha, agora não diz se manifestam menos não, sabe? Porque tem casos muito graves de transtorno, entende? Que hoje em dia a vida intrauterina pode chegar até nesse ponto de fazer regressão. É uma coisa mais rotineira hoje em dia de fazer isso, sabe? É lógico que vou abrir uma aspa. Tchau. Eu falei da encarnação Sergismundo. A encarnação Sergismundo é a encarnação programada. As encarnações programadas, elas não são a grande maioria do que acontece na Terra. A grande maioria das nossas encarnações são encarnações automáticas. A gente tem isso no livro Ação e Reação de André Luiz, quando ele está fazendo um estudo sobre isso. Então, é muito menor as encarnações programadas do que as automáticas. Entendem? E a encarnação automática, a reencarnação é um processo fisiológico da humanidade criado por Deus desde toda a eternidade. Você reencarnar é um ato natural para o seu desenvolvimento. Não é um ato excepcional. É um ato, às vezes, desconhecido por nós, mas é um ato natural. O que eu quero dizer com isso é que muitas vezes não precisam de interferência de terceiros para que a coisa aconteça. Vou te dar um exemplo disso aí. Você tem, por exemplo, no livro Libertação de André Luiz, aquela mulher que estava com os 3 ovóides na cabeça dela, estudando seu sistema nervoso, e o Rubio já falava para André Luiz. O Rubio era uma pessoa, uma entidade muito evoluída. E ele via já o esposo dela já reencarnado, para ela reencarnar, e aquelas 3 criaturas, os ovoides dela, seriam reencarnadas por ela automaticamente na vida presente. Quer dizer, não iria haver nenhum fator intercessório de alguém dizer, não, vamos preparar, escolher os genes, como foi feito no Sergismundo, escolher cromossomo, escolher espermatozoide, como Alexandre fez lá no óvulo. Não tem isso. Uma coisa é automática, uma coisa é natural. Não tem interferências para melhor, e a pessoa vai colher o fruto daquilo que ela fez. E vem mesmo, entende? E a primeira relação sexual que ela tiver a oportunidade, aquela criatura vai mergulhar na carne e vem dentro. É natural isso aí. Não tem nada de excepcional. Nada de excepcional. Então, por que eu estou te falando isso? Porque esses irmãos, muitas vezes, que nos acompanham, que vão ser nossos filhos, eles podem estar nos acompanhando desde quando a gente foi gerado. E acompanha eu nascer, na infância, segunda infância, adolescente, vida.
Está o tempo todo do meu lado, esperando a chance. Chegou a chance, ele vem. Pode acontecer isso, como aconteceu nesse caso. Não existe. Se não existe desencarnação igual entre duas pessoas, não existe encarnação também igual entre duas pessoas. Entendeu? Existe um leque de possibilidades imenso, em que é natural que seja desse jeito. Entende? A interferência na encarnação do Sigismundo é uma interferência extra, em virtude de trabalhos e conquistas realizadas por aquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Mas no frigir dos ovos, a grande maioria de nós é por reencarnação automática. E é assim que funciona. E é bom a gente saber disso. Por quê? Porque eu não sei, entende, os traumas que podem existir com aqueles que vão ser nossos filhos. Né? Às vezes as pessoas acham que quando vai nascer, porque foi programado fulano, ciclano que está lá no mundo espiritual, que vai vir, está na hora agora. Não é assim não. Você pega uma ligação e reação de André Luiz, no caso do Antônio lá, que vai reencarnar, que não tinha nenhum fator positivo na encarnação dele, o mesmo o Drusus fala para o André Luiz, esse não tem fator intercessor, ele vai reencarnar do jeito que está. Vai ser melhorado sua situação espiritual, ele se libertar dos fenômenos hipnóticos da obsessão, mas ele vai reencarnar como ele é, do jeito que ele está. Não vai ter fator atenuante de jeito nenhum. Então, essas coisas tudo a gente tem que saber. Porque eu não sou santo nem meus filhos são santos. Então, os medos que você tem na gravidez, você pode interferir nos seus filhos. Eu vou, já que a negócio andou por aí, eu vou trazer uma coisa mais polêmica ainda. Mais polêmica ainda. Para você ver o que é o pensamento dos pais e a fragilidade do ser reencarnado. Tem uma mensagem de Joana de Anjos, através do Divaldo, em que ela fala que as mães devem ter muito cuidado para não idealizar, mais uma sentido no geral, mais impacto. Não é só a mãe, não, os pais. Devem ter muito cuidado para não idealizar muito intensamente a sexualidade do seu filho. Porque isso pode interferir, se for um espírito um pouco vacilante, de ser uma das causas de homossexualidade na criança. E aí? E aí? Como é que fica o pai e a mãe? Meu primeiro filho tem que ser homem. Ou tem que ser mulher. E o danadinho é o contrário. Ele fala em idealização muito fixa. Porque a idealização muito fixa vai gerar um transtorno afetivo na criança. Então, a fragilidade, para você ter uma noção do que é fragilidade, para ter uma gravidez, que as pessoas não sei lá, são muito pequenininhas, sabe? No caso do Sigismundo, que é uma reencarnação programada, os 3 primeiros meses da gravidez, nem os amigos dele do mundo espiritual tiveram acesso a visitar. Nem as pessoas mais íntimas tiveram acesso. Eram só os organizadores da reencarnação, o anjo da guarda, e dane-se o resto. Zero. Nem Alexandre, que ajudou na fecundação, estava lá. Em virtude da delicadeza que tinha sido programada aquela reencarnação. Então, a reencarnação, quando não é automática, compreenda, você vai estar recebendo benefícios que você não tinha capacidade daquilo. Teve um fator intercessório extra para te dar algo a mais que independia da tua vontade e do automatismo da tua reencarnação. E isso que estava sendo programado a mais poderia ser comprometido
até por emoções positivas, dos amigos e amores dele. A gente faz uma ideia muito errada da coisa, sabe? Tem coisas que eu fico constrangido, entendeu? Eu fico. Essa semana aconteceu isso lá no meu consultório. A meninota eu tomo desde 13 anos que eu tomo anticoncepcional. Agora eu quero programar a minha para ser mãe. Como é que eu vou fazer? Com a minha enxaqueca, com essas coisas todas que eu tenho. Meu filho, primeiro você tem que ver se ainda vai sobrar alguma coisa aí no teu eixo hipotário, profisário e ovariano. Porque você boicotou isso aí 14 anos. Você está 14 anos dizendo para o seu hormônio, para as suas células, que não é desse jeito, que é para ser fisiologicamente. Você ficou 14 anos só para sentir prazer. Agora você quer parar e vai dizer que vai engravidar e vai dizer tudo bem. Então você entender, gente. O eixo hipotálico profusário da criatura, ela vai se desenvolvendo aos poucos, entendeu? Até a menstruação tem uma certa regularidade, entendeu? Ela entra no auge da mulher em torno de 26 anos. Então, com 13 anos, ele vai lá e toma hormônio. O troço nem desenvolve direito. Aí depois, não, agora eu vou parar e vou engravidar. E aí? E aí? Sabe Deus o que vai acontecer. Você escolhe. Tem um colega nosso parente, teve que a esposa dele já está entrando com menopausa precoce aí, de tanto hormônio que ela tomou, agora está querendo ter um segundo filho, que é de segundo filho que nada, não tem mais nem óvulo. Talvez tenha recolhido alguma, que está fazendo fertilização. São coisas que não tem. É difícil de você entender isso. O ser humano vai fazendo absurdos em cima de absurdos. Isso eu estou falando do ponto de vista orgânico, físico, ali, matéria, hormônio. Estou falando de pensamento aqui, gente. Eu estou falando de uma pessoa que pode gerar um constrangimento numa mãe que está grávida, e esse constrangimento afetar o filho que está sendo gerado. Então, do ponto de vista físico, as pessoas estão pouco ligando para a coisa. A gente falando de pensamento, a coisa está mais complicada ainda. Mas uma coisa é certa, sabe? Tua vida, ela está lá registrando tudo, processando o medo, o comportamento, como você vai agir. E que diante de qualquer situação, que ela entra em jogo, ela bloqueia a tua razão e ela vai lá para defender. Tá? Então, se você tem medo de borboleta, como você tem uma fobia e vê uma borboleta, ela não quer nem saber. Entendeu? Aquela borboleta para aquela criatura é o fator mais agravante e trágico que possa acontecer na vida dela. Para você não é, para ninguém é, mas para ela é. Entende? E ela vai partir para tudo, ou para a luta, ou para a fuga, ter um desmaio. Entendeu? É isso que acontece. Entende? Uma pessoa que tem ansiedade generalizada por qualquer coisa, entende? Ela vai passar mal do mesmo jeito, é a medida que vai tomar conta. Uma pessoa que tem fobia social, é a mesma coisa, é a medida que toma conta. Você que diz que vai lá fazer uma palestra, não dou conta. Isso é a medida que está te bloqueando, entende? No medo que você está tendo. Entende? Aí vai lá falar com o teu pai alguma coisa, não tem medo. Por quê? Você criou esse pântano do seu pai. Seu pai gerou isso em você, ou você já veio isso em encarnações anteriores, e que o teu pai teve visão para tentar quebrar isso aí. Conversa com fulano, não tem medo. É a amígdala que está funcionando. Entende? Vai no teu patrão, fala com isso, não é a amígdala que funciona. Vai na tua escola, não. É tudo que te limita é ela. E ela sequestra a tua razão. E ela te gera comportamentos impulsivos. Então é assim que esse troço funciona. É uma memória afetiva. É isso que eu quero que vocês entendam. E vão ser as funções da amígdala, sabe? Funções da amígdala. Processamento emocional.
identifica e interpreta emoções, como o medo e o prazer, desencadeando respostas emocionais diante de situações ameaçadoras. Qualquer coisa que seja ameaçadora, já viu, qualquer. Então, eu estou falando, são sentimentos, não é conhecimento. Ela não vai identificar o conhecimento, não. É o sentimento, que aquilo significa afetivamente para você. Não confunda inteligência cognitiva com afetivo, são outras coisas. Isso que a gente está agora é afetividade, sabe? Então, tudo que você sente, por qualquer coisa, tudo que você conhece e que você sente daquilo, ela já está registrada. Qualquer afeto que você tem. É por isso que não existe neutralidade afetiva para nada daquilo que você já teve contato. A pessoa que chega e fala, vamos partir da neutralidade para conversar a respeito disso, é mentira, não existe. Não existe. À medida que você conheceu algo, você vai ter um grau de disposição para aquilo, seja positivo ou negativo. Eu nunca tinha conhecido isso, mas à medida que eu conheci, eu desencadeei em mim alguma coisa que diz, pode ser bom e pode ser bom. Então, se você vai falar com isso, vamos falar a respeito disso com neutralidade, eu não vou falar, porque eu já tenho um afeto a respeito disso. E meu afeto a respeito disso pode ser positivo ou negativo. Então não existe neutralidade afetiva. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes você chega para conversar com o outro e propõe para o outro, né? Vamos parar de brigar e vamos conversar como duas pessoas adultas neutras. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira, isso é ilusão. Você tem que falar, dentro da tua afetividade, dentro da minha afetividade, vamos conversar como gente. Aí fica melhor. Fica bem legal. Conversar como gente, um respeitando o outro. Aí, ó, fica legal. É mais honesto falar desse jeito. Então a vida é desse jeito. Tudo que você conhece, que você vê, que você escuta, que você sente, ela vai identificar e interpretar. Desde ver até prazer. E desencadeia respostas emocionais diante de qualquer coisa que vai ameaçar. Ameaçou teu prazer, já dá problema. Ameaçou teu medo, é a mesma coisa. Entende? Então ela serve para isso. E tem mais, ela guarda a memória afetiva, memória emocional, associa certos estímulos a emoções específicas, participando de aprendizado associativo e condicionamento emocional. Quer dizer, o estímulo vai desencadear aquela resposta possível. É igual o caso da fobia que eu falei para vocês. Ele tem fobia de borboleta, é o estímulo. Viu, desencadeia aquela resposta. É um condicionamento. As pessoas têm muito condicionamento sobre isso. Todo mundo já falou que é reflexo condicionado Pavlov. Todo mundo estudou um pouco de emoção, eu vou falar sobre isso, né, que ele vai com os cachorrinhos. Entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Isso é a vida que está funcionando. O que é que ele fez com os cachorrinhos? Ficando no lado lá, salivando o cachorro, toda vez que ia dar comida, ele dava um sinal sonoro e dava comida. O cachorro comia. Dava um sinal sonoro e dava comida. Depois, ele dava o sinal sonoro, não dava comida, e a glândula salivar, o cachorrinho começava a salivar. Isso quer dizer, ele associou, ele condicionou o barulho à comida, que é o prazer. Com só de escutar o barulho, ele já sente o início do prazer, aumentando a salivação na boca do cachorrinho. Então, é esse condicionamento que a amígdala faz. Isso serve para tudo. Para tudo que você faça do ponto de vista afetivo. Isso tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. Tem pessoas que dizem, só de olhar fulano eu já. É a amígdala. Você já está preparando ela para a luta, para a fuga. Né? É desse jeito que a coisa funciona. Então, o que é que a gente tem que fazer com isso? Saber que nós temos esse sistema afetivo que funciona conosco desse jeito o tempo todo. E que você precisa ter um pouco de educação sobre isso. Aí você vai me perguntar, mas educação? Sim, educação.
O ser humano é diferente dos animais. Nós temos inteligência. É o que eu sempre falo para vocês. Entre o que você sente, que é a mente, e o que você vai fazer, você tem que se tornar um ser consciente, ter uma liberdade de escolher o que você vai fazer com o que você sente. É uma questão de desenvolvimento da nossa inteligência. Se você nas pequenas coisas começa a fazer isso, você se torna um ser pensante. Você está trazendo razão para a sua afetividade. Entre o que você sente e o que você faz, você tem a liberdade de ser consciente. Consciência é inteligência cognitiva, é razão para educar o que você sente. O problema é que nós não fazemos isso. O nosso orgulho é tão grande que a gente não age, a gente reage. E quando você está reagindo, é como você vai ver mais à frente aqui, seu amigo, é a tua vida que está comandando você. Quando você está agindo, não. É a tua inteligência que está escolhendo, tendo a liberdade de escolher o que é melhor para fazer com o que está sentindo. Treina isso. Jesus deixou o caminho para a gente para isso. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Quem é justo? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Então procura ser fiel no pouco, nas pequenas coisas que você sente e que não são tão intensas quanto o medo ou sentimentos graves na sua vida. Nas pequenas coisas que você sente, comece a treinar, a pensar, a analisar qual é a melhor coisa que você vai fazer com aquilo que você está sentindo. Faz isso nas pequenas coisinhas, porque fazendo nas pequenas coisinhas, quando as coisinhas maiores forem chegando, a sua mira tem mais condição de ser freada e você se mostrar que é um ser pensante. Você vai estar reeducando a sua vida o tempo todo, porque ela vai estar identificando e interpretando coisas, entende? Em que a tua razão está dizendo, ó, isso aqui não precisa ser tão poderoso, isso aqui também não precisa ser tão prazeroso na sua vida. Você tem que saber ser uma pessoa comedida, prudente, analisar, saber pesar, medir e fazer escolhas. Aí a coisa começa a funcionar direito. Então a gente precisa ter isso. Porque à medida que você for fazendo as pequenas coisas, você vai montando pequenos condicionamentos entre estímulos que vão desencadear uma nova resposta emocional positiva. Você vai sublimar. Você vai pegar uma experiência materialista egoísta que a gente traz do reino animal para transformar em você uma experiência altruísta e espiritualista, ajudando na tua evolução espiritual. É isso que vai acontecer. É difícil? Não é questão de ser difícil, não é questão de ser fácil. Não é questão que fulano já faz e que eu não faço. Isso é comparação, isso é mediocridade. Cada um é construtor de você. Você é uma Bíblia de hoje, é a representação do ponto de vista estrutural do teu cérebro, do que é a tua vida no teu cérebro espiritual, meu. Se você faz isso aqui já nessa vida hoje, você está modificando e evoluindo para melhor esse compartimento espiritual seu, gente. É uma questão de trabalho. Trabalho é tudo aquilo que vai trazer utilidade, trazer benefício. Trabalhe nesse sentido. O benefício é só seu e é para a sua imortalidade.
É a tua educação afetiva que tu está fazendo. Não depende da mulher, do filho, do marido, do tempo, do Lula, não interessa, de ninguém, gente. Depende exclusivamente de você. E o benefício é só seu. Então, educa a tua afetividade. Começa nas pequenas coisas. Age com lucidez. Sabendo que você está edificando e formando um arco reflexo automático seu, que sempre você vai mostrar para a sua amígdala que ante o que você sente e o que você vai fazer, não é ela que vai te sequestrar, é você quem vai analisar. É você quem vai dizer para ela qual é a melhor resposta que deve ser dada. Você é um ser consciente. Se é que você trabalha desse jeito. Porque se você não trabalhar desse jeito, você pode ter a consciência, mas não está sendo um ser consciente. Você vai estar desprezando essa joia rara que Deus deu para o teu progresso, para a tua evolução. A semana que vem a gente vai ver as outras funções da Bíblia e algumas interpretações dela na nossa vida. Para que vocês entendam que nós podemos e devemos educar os nossos medos e os nossos prazeres. Depende exclusivamente. E quando eu falo de prazer, entendo. Estou falando também de prazer de comer, tá? Daquela pessoa que precisa parar de comer açúcar e não comer muito açúcar. Daquela pessoa que precisa parar de comer coisa gordurosa e não vai comer coisa gordurosa. Embora ela sinta para mim, isso é a amígdala que está funcionando. Você, quando diz que não consegue fazer a dieta, é a tua amígdala que está sequestrando a tua razão. Quando você diz que não, mas eu não dou conta de fazer aquilo, é a tua amígdala que está sequestrando a tua capacidade intelectual. Prazer é nesse sentido que a gente está achando. Tá? Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrato e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Deve, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os livros da terra e os livros da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca ensino o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que deseja. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes, que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres do sentido, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem aos serviços que possam desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelos concursos daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para a vitória da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda e a toda a equipe espiritual que esteve aqui esta noite, nos amparando e auxiliando nos estudos.
possamos todos nós sair daqui sentindo-nos fortalecidos na prática do bem e principalmente no amor ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes